classificado para a semifinal do Campeonato Paulista em um jogo muito difícil contra o Red Bull Bragantino. Vou falar tudo aqui sobre esse jogo e vou falar sobre uma das entrevistas mais repugnantes que eu já vi na minha vida ao vivo. Se tivesse pego aquela entrevista, finalzinho do jogo, do jogador do Bragantino, e me falassem que era um corte do The Office, eu ia acreditar. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Primeiro se inscreva aqui no canal, siga no Instagram, siga no TikTok e vamos fazendo a página crescendo devagarzinho, rumo aos 200 inscritos que já a gente está conseguindo, tá bom? São Paulo foi lá para Bragança, não era no estádio em si do Bragantino, o estádio do Bragantino lá tá em reforma, então tava jogando em outro estádio menor, menorzinho, emboscada, tá? Daquele estádio de jeito de emboscada, tipo Vila Belmiro, pressão de torcida, e o estádio tava cheio. Da parte da torcida do São Paulo também, parabéns para todo mundo que foi para Bragança. E o time do São Paulo fez uma boa partida. De verdade, eu acho que boa partida é muito forte, mas eu acho que é importante ganhar partidas que você não vai bem. E o São Paulo hoje, pra mim, não foi bem e mesmo assim ganhou a partida de hoje. Eu trouxe alguns pontos aqui para ser citados durante o vídeo de hoje. Eu quero falar muito sobre dois jogadores, 3 jogadores aqui que pra mim foi a cara da classificação do São Paulo hoje. Eu vou falar um pouquinho só do Lucas. Lucas, pra mim, fez uma partida muito boa no primeiro tempo. Conseguiu adaptar, conseguiu timar o jogo, conseguiu ditar o tempo de uma maneira perfeita. Tá conseguindo se adaptar a essa função de camisa 10, de meia armador. E eu acho que só tem o que crescer. Eu acho que só tem a evoluir nessa função. Então, de verdade, Lucas, ótimo ponto positivo pra você. Mas pra mim, longe de ser o craque da partida, como você foi nomeado pela TNT e no Campeonato Paulista. Pra mim, longe disso. Pra mim, tem 3 jogadores de São Paulo que é a cara dessa classificação, que é Lucas Ramon. Vou falar aqui de novo do Lucas Ramon. Parece que eu sou o maior fã do Lucas Ramon. E eu acho que eu tô me tornando. O cara é um monstro, um tanque, veloz, rápido, ataca muito bem, marca muito bem, não desiste de nenhuma jogada. Lucas Ramon é o nome da fera. Lucas Ramon tem que ser muito valorizado. É um jogador que veio até meio que desacreditado. A diretoria do São Paulo, a antiga principalmente, demorou para fazer aquela transferência para ele vir antecipado logo para o São Paulo, e você vê a diferença que ele faz no time do São Paulo. Hoje ele é uma arma potente do lado direito do São Paulo, diferente do que estava tendo com o Mike e muito mais diferente ainda do que estava tendo com o Cedric. Então, Lucas Ramon, um monstro. E a jogada do gol, do Bobadilha, o primeiro gol, é o Lucas Ramon e o outro jogador que vai ser citado aqui. Lucas Ramon ataca no contrapé da defesa do Bragantino, consegue invadir a defesa na hora que os caras estão recuando, estão marcando em cima, sai de frente a frente ali praticamente com o Cleiton, faz um cruzamento, o Cleiton não consegue afastar, sobra pro Bobadilha, o Bobadilha faz o primeiro gol do São Paulo. Então o Lucas Ramon, um monstro, e ele marcou o Bruninho muito bem, e o Bruninho é um bom jogador. Então, de verdade, o Lucas Ramon, ótimo ponto positivo do time do São Paulo. O outro que teve relação nesse gol, Sabino. O que o Sabino tá jogando de bola é coisa de monstro. O Sabino dominou aquele lado esquerdo da defesa do São Paulo de uma maneira fantástica. Eu falo para todo mundo que o Alan Franco joga melhor pelo lado esquerdo, mas hoje a gente tem um zagueiro canhoto que joga muita bola, que é o Sabino. E o Sabino não dá passagem para o Alan Franco. Hoje foi Alan Franco e Sabino, mas de verdade, o Sabino é o titular. O Alan Franco pode ser titular do lado direito, mas vai brigar ali com o Arboleda, vai brigar com o Ferrarese, mas o zagueiro do lado esquerdo é o Sabino. Tá fazendo ótimas partidas na marcação, em disputa aérea e em passe. O Sabino tá jogando muito. Hoje, pra mim, o Sabino é o melhor zagueiro do São Paulo. Então, ótimo ponto positivo de novo pro Sabino. Sabino numa crescente incrível. Outro jogador, Rafael. O Crespo falou em alguma das entrevistas deles passadas que pro time do São Paulo ser vitorioso precisava de um goleiro que fizesse pelo menos 2 milagres a cada jogo. Porque isso dita o resultado da partida. E hoje foi o que o Rafael fez. Rafael segurou o resultado da partida de hoje. O resultado da partida de hoje passa
claramente, nitidamente, pela mão do Rafael. Rafael foi um monstro nas defesas. Eu acho que ele tem um desfalque muito grande, um background muito grande na questão de saída de jogo. Eu acho que lançamento não é com o Rafael, mas embaixo da trave o Rafael tá passando muita segurança. Fez umas 2, 3 defesas. Ele teve uma defesa do Bruninho no primeiro tempo, que o Bruninho sai frente a frente com ele, chapa do lado esquerdo, ele consegue ir pegar de uma maneira incrível. Incrível. Rafael, o monstro. No lance do gol, antes teve uma cabeçada que a bola ia dentro do ângulo e ele conseguiu pegar. Então o Rafael garantiu a classificação do São Paulo hoje. Rafael, um monstro. Dois jogadores que eu vou falar meio que bem, mas o outro eu vou só criticar. Hoje, o Caleri jogou bem? Não jogou bem. Pra mim, o Caleri não jogou bem. Mas ele é chato, ele irrita, ele atrapalha a defesa, ele cria jogadas, por quê? Porque quando o Caleri vai e afunda os dois zagueiros, abre espaço pros meias. Abre espaço pro Danielzinho infiltrar, abre espaço pro Marcos Antônio infiltrar, abre espaço pros outros jogadores entrarem na zona de ataque. Então o Caleri abre esse espaço. E o Caleri fez uma boa partida? Eu acho que não. Mas ele disputou todas as bolas, brigou por todas as bolas, não desistiu de nenhuma jogada, foi pra cima. Então o Caleri sendo Caleri. O Caleri é um monstro de jogador e um jogador que a gente tem que contar muito. Hoje fez uma boa partida? Pra mim não. Mas foi ótimo jogador e fez o seu funcionamento. Eu acho que faltou muito ali em algumas jogadas de sair da área, faltou muito alguns pivôs, faltou muito uma qualidade de passe, mas ele atrapalhou muito os zagueiros, então ajudou o time do São Paulo hoje. O Luciano, para mim, foi o pior jogador de São Paulo hoje na partida. Não fez nada, não criou nada, não saiu da área para tentar criar, não ficou dentro da área para tentar movimentar a grande área. Para mim, o Luciano hoje foi um a menos. Infelizmente, mas o Luciano é um jogador importante, um jogador decisivo, o quarto maior artilheiro do São Paulo em mata-mata. Então, Campeonato Paulista a gente vai contar muito com o Luciano. Então não vou descer a lenha aqui nele, porque a gente se classificou, então marcha, vamos pensar no futuro, mas o Luciano pra mim não fez uma boa partida hoje. E eu tenho que falar sobre a jogada ensaiada, né, do segundo gol do São Paulo. Que jogadinha, né? Que jogadinha. Vamos falar primeiro com a falta cavada do Caleri, na meia-lua ali praticamente, cavou a falta de uma maneira incrível, fazendo aquele pivô, escondendo a bola, conseguiu cavar a falta, e a falta ali ficou o Danielzinho e o Enzo Dias na bola parada. Parecia que o Danielzinho ia só rolar a bola para o Enzo Dias cruzar, e na hora que ele achou, quando a zaga do Bragantino achou que o Danielzinho ia rolar, ele deu uma chapada achando o Luciano sozinho entre os zagueiros. Atacou muito rápido, um cruzamento do Danielzinho muito rápido, uma bola veloz, rápida, que parece que foi fraca, mas foi muito rápida. Então, pegou a zaga do Bragantino de calça arraiada. Então, de verdade, baita gol. Aí o Luciano conseguiu dar só uma casquinha, tirando completamente o Cleiton, que pra mim é um goleiro fraquíssimo, tirando o Cleiton totalmente da jogada e deixando o gol aberto pro Lucas Moura, que fez o seu gol e foi considerado o craque da partida. Mas pra mim, o craque da partida foi Lucas Ramon. Pra mim, o craque da partida hoje é Lucas Ramon. E agora, vou até beber água, porque é citar e falar sobre uma declaração horrível. Gustavo Marques, zagueiro do Bragantino, jogador meio que promissor, disputando Série A, disputando os campeonatos de Série A do Paulista, para um time grande, com uma marca grande, Bragantino e o Red Bull em si. Red Bull, uma marca esportiva gigantesca. Então, é um grande holoforte. Hoje, no final da partida, fez uma declaração abjeta. Uma declaração que a gente está passando por muitos períodos aqui agora sobre as declarações dos jogadores do Benfica, declaração do Felipe Luiz, declaração do Chilavert, que tinha gente que tratava ele como um baita goleiro, um jogador que gospe na cara de outro jogador, um jogador que chama os outros de macaco, um jogador totalmente que foi transfóbico com o Mbappé.
a gente está vivendo sobre declarações polêmicas, declarações abjetas. E o Gustavo Marques hoje fez mais uma delas. Falou hoje que não poderia, a Federação Paulista não poderia ter escalado uma mulher para apitar a partida de hoje. Por que não poderia ter escalado uma mulher? Eu tenho críticas da arbitragem da juíza hoje, da árbitra de hoje. Eu tenho críticas. Eu acho que foi pênalti no Lucas Ramon. Mas faz parte. Teve cera do São Paulo. Se o Bragantino estivesse ganhando, ia ter cera na parte do Bragantino. Mas e o que tem a ver ela ser mulher? O que tem a ver? Ela não, entre aspas, Gustavo Marques, assinado Gustavo Marques, ela não foi mulher no jogo de hoje. A Federação Paulista não pode escalar uma mulher para um jogo desse tipo. Ela destruiu o nosso sonho. Sério. Ela destruiu o nosso sonho. Você tem vergonha de falar uma coisa dessa, não? Uma árbitra. Num ambiente hostil. O futebol é hostil contra as mulheres. É hostil e prejudica muito a entrada de mulheres no ambiente do futebol. Aí vem um jogador de Série A, titular de um time relevante do Campeonato Brasileiro, falar que não poderia escalar uma mulher como árbitra de um jogo grande porque ela é mulher. Mas é ela que está destruindo o sonho. Não é você que está querendo colocar ela na fogueira. Não é você que está sendo totalmente machista. Não é. Mas é ela que quebrou com seu sonho de ir para uma final, para ir para uma semifinal de Campeonato Paulista. Parabéns, Gustavo Marques. Você conseguiu o holoforte que você precisava. Não sei se vai ser da maneira que você queria, mas é da maneira que você quis, que você pediu. Hoje e amanhã, tenho certeza que vai ter muita gente falando do seu nome. Muita gente falando do seu nome. Mas com uma cara de nojo. Porque uma declaração que nem essa não pode existir. Não pode. É isso. São Paulo classificado. Vamos ver. O Palmeiras já tá ganhando de 1-0. Vou postar esse vídeo hoje, ainda mesmo. Então, vamos pra cima. Boa quaresma. Bebam bastante água. E tenham uma boa missa amanhã pra vocês. Abraço.